Olá, pessoal. José Eduardo Daronco aqui, analista e sócio da Suno. E hoje eu estou com uma ilustre presença. Eu estou com um dos principais executivos da Azevedo e Travassos. Olá, Gabriel. Um prazer falar com você. Tudo bem? Boa noite. Prazer todo meu. Quer se apresentar, Gabriel? Eu acho que muita gente tem procurado saber sobre a Azevedo e Travassos. A companhia recentemente passou por um grande processo de turnaround muito bem sucedido. Eu acho que a gente vai abordar os principais temas da companhia, sobre o passado, presente também, perspectiva do futuro. Mas o pessoal quer saber quem é você, conta um pouquinho a sua história e quanto tempo está na companhia. Então, claro, com o maior prazer. Bom, eu sou Gabriel Freire, sou presidente do Conselho de Administração da Azevedo e Travassos desde 2020. Sou advogado, reestruturador originalmente, atuo na área de infraestrutura, atuo em recuperação judicial aí desde talvez 2010 no setor de infraestrutura. Já fui o advogado, fui responsável por algumas recuperações judiciais bem importantes no setor de infraestrutura brasileiro. Em 2019, eu fui apresentado para o caso da Azevedo e Travassos. A Azevedo, que é uma companhia centenária, ela foi uma das maiores empresas de infraestrutura do Brasil ao longo dos seus 100 anos de história. Ela teve, ao longo desses 100 anos, 3 controladores. Né? Na primeira parte, entre 1922, que foi a fundação, e 1964, ela foi controlada pelo Francisco Azevedo e Francisco Travassos, que foram os fundadores da companhia. Depois, a empresa saiu da mão deles e foi controlada pelo Bernardino Mendes e pela família Mendes ao longo dos anos seguintes, de 64 até 2019. E nesse período foi o período que ela fez o IPO, com a finalidade de explorar petróleo na Bacia Potiguar. Explorou com êxito o petróleo na Bacia Potiguar durante quase 20 anos. E foi nesse período ela se tornou ali a primeira empresa privada de exploração de petróleo do Brasil. Na época, entre 84 e 2000, só existiam 2 empresas exploradoras de petróleo no Brasil, ela e a Petrobras. Então estava muito bem acompanhado. Depois, a partir de 2005, faleceu o Bernardino Mendes. A companhia já estava passando por uma fase de encolhimento, porque, por N razões, ela terminou não participando, né, de nenhum dos problemas da Lava Jato, e isso, naquele período, terminou acarretando uma redução muito grande operacional da companhia. Até 2014, quando estourou a Lava Jato, a companhia ela começou a ser procurada novamente para executar grandes obras. Ela tem um acervo muito grande, tem um capital humano muito competente, e ela começou a ser procurada novamente para executar obras. E ela se preparou para uma retomada completa, né, para uma retomada da liderança do setor, porque ela percebeu que ela era a única grande empreiteira, ou uma das únicas grandes empreiteiras, mas a única listada com certeza, que tinha capital humano e que tinha acervo técnico para prestar os serviços que as outras empresas empreiteiras que estavam com problemas na Lava Jato não podiam prestar. Só que ela não percebeu o que aconteceu em seguida, que foi o colapso completo do mercado de infraestrutura. E isso deixou ela sem capacidade de fazer o turnover do seu backlog, ela terminou perdendo capital de giro, perdendo faturamento, e isso acarretou a imobilização, a interrupção das suas atividades em 2019, que foi quando eu conheci a companhia. A partir de 2019, a gente começou, em dezembro de 2019, a Rocket assumiu o controle da companhia, é a terceira controladora da história da Azevedo e Travassos, e ela começou um processo de reestruturação, um turnaround, como você falou, muito bem sucedido. É um turnaround que ele evitou a recuperação judicial e extrajudicial da companhia, ele se baseou exclusivamente na capitalização em mercado de capitais, e ele previu, ao longo de 3 anos, 3 aumentos de capital. Esses aumentos foram previstos desde o começo do projeto. E por que eles foram previstos dessa maneira? Para dar segurança ao investidor, para que o investidor ele fosse fazendo os investimentos necessários para a capitalização, na medida em que ele via resultados da companhia sendo apresentados pela gestão da empresa, pelos administradores. E foi o que se percebeu. Né? No ano de 2020, a companhia entrou no ano com 0 de faturamento, 0 de backlog, e uma dívida de 200 milhões de reais e um PL negativo de 240 milhões de reais. No final de 2020 para começo de 2021,
A gente já tinha feito um primeiro aumento de capital, que foi em outubro de 2020, e a companhia virou o ano com patrimônio ainda negativo em cerca de 160 milhões de reais, mas já com 27 milhões de faturamento e 150 milhões de backlog. E o aumento de capital foi de 43 milhões, sendo que 13 foi em dinheiro e o resto em capitalização de dívida de credores da companhia para sair do mercado de capitais. Depois entramos em 21. E em 21 propusemos um novo aumento de capital de 150 milhões de reais, 153 milhões de reais, cuja destinação dos recursos foi a aquisição da Reftus, que era uma subsidiária muito importante para a Azevedo, porque trouxe para a Azevedo uma nova forma de receita. A Azevedo, até a aquisição da Reftus, era uma empreiteira pura, que fazia projetos de greenfield. Então, ela ia atrás de novos projetos e tinha um ciclo econômico muito extenso, de 3 anos ou mais. E a Reftus não. A Reftus é uma prestadora de serviço que termina trazendo uma receita recorrente, mais rentabilidade, e ela tem um ciclo econômico muito menor. Ela ainda não mostrou isso, porque a aquisição da Reftus ela foi feita por meio de uma UPI da antiga da UTC. Os 150 milhões do segundo aumento de capital foram utilizados para a compra da Reftus, né, que trouxe para a Azevedo e Travassos uma mudança na sua receita. Né? A sua receita antes era formada exclusivamente por novos projetos, por projetos Greenfield, e a Reftus ela trouxe uma diversificação dessa receita por meio de prestação de serviço de manutenção de plataformas de petróleo, além de ter trazido para a Azevedo a possibilidade de participar do mercado de descomissionamento de plataformas de petróleo, que é um mercado que vai se tornar muito importante para a companhia nos próximos anos, por causa do plano de descomissionamento dessas plataformas de petróleo. Então, o segundo aumento de capital ele foi destinado para isso e para aumento do capital de giro. Como é que a empresa terminou 2021? Ela terminou com um patrimônio líquido já positivo em 100 milhões de reais, com um backlog de cerca de 500 milhões de reais e tendo faturado 90 milhões de reais em 2021. E aí, em 2022, já com a Reftus embaixo da companhia, foi proposto um novo aumento de capital, e esse exclusivamente para financiar o capital de giro. E a empresa terminou o ano de 2022 com um faturamento de 500 milhões de reais, 480 milhões de reais, um backlog de mais de 1 bilhão de reais. Então, e com um patrimônio líquido em 160 milhões de reais. Então, você vê que o projeto ele foi muito bem implementado, ele foi muito bem executado, e ele foi permitindo que o acionista participasse dos aumentos de capital na medida em que ele ia vendo resultados da companhia sendo apresentados. Hoje a empresa não tem mais o endividamento que ela tinha em 2019, tem uma atividade operacional que deve prever aí pelo fechamento do segundo trimestre, está indicando um fechamento anual de 600 milhões de reais de receita, com uma margem EBITDA aí próxima de uns 12%. Então, é uma empresa já reestruturada. A gente agora está olhando para o futuro. E onde é que está o futuro, na nossa opinião? No petróleo. Existe, a Azevedo, como eu falei, ela foi a primeira junior oil do Brasil. Ela foi a primeira empresa privada a explorar petróleo no Brasil. E foi por esta razão que ela abriu capital na Bolsa de Valores. Então, nada mais normal, nada mais natural que ela volte para essa sua origem, principalmente no momento onde aquele mercado que ela fundou na década de 80 está tão maduro como ele está hoje. Na época, na década de 80, a Azevedo ela foi obrigada a estruturar, construir fornecedores, a criar tecnologia para transporte e armazenamento do gás e do óleo que ela produzia. Ela criou tecnologias para manutenção das sondas, até mesmo para conversão de sondas. Tudo isso é uma tecnologia que a Azevedo tem dentro em si desde aquela época. E o capital humano da Azevedo, que na época era responsável pela exploração, pela perfuração efetiva daqueles poços que não eram maduros, né, que eram poços exploratórios originais, esse capital humano não só está preservado dentro da companhia, mas ele faz parte do C-level da companhia. O Ivan Carvalho, que hoje é o presidente da Azevedo Travassos, ele era, na época, engenheiro de perfuração. E ele estava lá nos campos de Mossoró fazendo os poços exploratórios. Então, a Azevedo ela percebeu a oportunidade de voltar agora para o mercado de exploração de petróleo, não mais com a tese de exploração de poços novos, mas com a tese de exploração de poços maduros,
e dentro de um ecossistema novo, que é o ecossistema que envolve a Reftos, que permite a ela explorar, ter uma solução definitiva para o poço, porque ela compra o poço maduro, explora o poço maduro, otimiza a exploração do poço com a tecnologia da Reftos, e quando o poço fica extinto, ela mesma descomissiona aquele poço. Então, ela termina verticalizando todo esse processo de encerramento dos poços maduros onshore. Não, perfeito, Gabriel. Eu acho que assim você conseguiu resumir muito brevemente vários assuntos importantes. Eu acho que ficou muito didático. Eu quero abordar alguns pontos aqui. Vamos Dando lá. um passo atrás, eu acho que ficou muito claro que a gente acabou abordando sobre a Lava Jato. Eu acho que é importante deixar o que mudou, né, no setor. Então, teve a Lava Jato, existiam várias grandes empreiteiras do Brasil, OAS, Odebrecht, que hoje virou a Novo Honor, e várias outras. Grande parte, se não praticamente todas, estavam envolvidas no esquema, e a maioria delas, se não deixou de existir, reduziu drasticamente o tamanho, né? Exato. Uhum. Então, de um lado, a concorrência na área de infraestrutura diminuiu significativamente, e do outro, acho que você bem comentou, a própria demanda caiu, né? Aconteceu Exato. uma devassa no setor como um todo, e no geral a gente não viu nem outra empresa ocupando esse espaço, seja Perfeito. porque ele diminuiu na época, seja porque as empresas, muitas, a própria Odebrecht, que eu acredito que era maior, continua em recuperação judicial. A Azevedo nasce, na verdade não nasce, ressurge como o único player, talvez, o único player listado e o único player capitalizado para aproveitar a questão da infraestrutura. Queria Exato. entender. Pode falar, Gabriel. Eu ia comentar que o nosso balanço, com certeza, também é o mais leve. A empresa hoje ela não tem um endividamento de curto prazo, ela tinha um endividamento relevante bancário que foi liquidando, ela adquiriu esse endividamento junto com a compra da Reftos, era um endividamento, inclusive, com um juro muito alto, mas ela foi liquidando esse endividamento ao longo do tempo e hoje ela não tem mais essa dívida. Eu até queria puxar esse papo da dívida. Todo mundo pergunta, né? Como que está equalizado assim, a dívida da companhia, a questão dos juros? Vocês conseguiram antecipar os juros mais caros? Como que está a situação hoje? A companhia ela teve um 2022 muito difícil, porque ela decidiu comprar a Reftos e eu ainda dou apoio na decisão, acho que foi a decisão mais certa da companhia, porque ela conseguiu, com a compra da Reftos, entrar num setor que ela não iria ter condição de entrar, diversificar seu revenue stream, trazer uma receita recorrente um ciclo econômico mais curto. Então, assim, tudo foi melhor com a entrada da Reftos no grupo. Mas a Reftos, ela era uma UPI, uma unidade produtiva isolada, de uma empresa em recuperação judicial. Então, ela veio para nós, embora ela tenha sido uma aquisição originária de propriedade, que veio com todos os benefícios de uma aquisição originária de propriedade, ou seja, afastou riscos de compliance que a OTC tinha, passivos da recuperação judicial, mas como ela veio como uma empresa fechada, né, porteira fechada, ela veio também com uma necessidade de capital de giro que estava sendo atendida por linhas de crédito de curtíssimo prazo e com juros muito altos. Ela veio assim. E foi uma decisão da Azevedo assumi-la dessa maneira. Quando a gente assumiu a companhia em janeiro de 22, a gente percebeu que existia mais um problema lá dentro, que era o excesso de capital humano. A gente começou um trabalho de layoff de funcionários e a gente demitiu 40% da força de trabalho da Reftos ao longo de 2022, o que é mais uma despesa operacional não recorrente, mas que prejudicou muito os resultados da companhia. Na prática, a gente teve que fazer um turnaround da Reftos em 2022 com a empresa em movimento, de trocar o pneu com o carro em movimento. Então, a gente tomou a decisão de não mexer nas linhas de crédito e sim liquidar as linhas de crédito. E foi o que aconteceu. As linhas de crédito eram todas de curto prazo, no máximo 18 meses, e elas foram liquidadas agora até agosto de 2023. Então, no segundo TRI, ainda aparece um saldo pequeno de algumas linhas de crédito, não bancos, né, eram saldos com fundos, FDICs, e na verdade tem um banco que está lá também, tinha uma linha de crédito, mas esses saldos foram liquidados aí até agosto de
de 2023. Então, a companhia ela tem uma alavancagem nula, zero de alavancagem. Hoje, ela não tem mais endividamento bancário, ela não tem... O endividamento dela tributário foi resolvido com o refis, que a gente publicou um fato relevante, a coisa de 2 semanas atrás, eu acho, talvez até menos. E o endividamento trabalhista também teve um fato relevante, a coisa de 2 semanas atrás, que informou o alongamento do saldo devedor do PPLE por mais 36 meses. Então, a companhia, o balanço da companhia hoje é um balanço muito leve e a companhia ela tem um grau praticamente zero de alavancagem. Agora eu quero falar sobre resultado operacional, né? Eu acho que a companhia ela segue muito forte na questão da infraestrutura, né? Na questão da engenharia, principalmente pelos motivos que a gente falou. Eu acho que hoje, se no passado existiam grandes empresas de engenharia no Brasil, existia quase que um oligopólio, digamos assim. Sem dúvida. Hoje não mais existe, né? Se pulverizou muito. E como a gente falou, a Azevedo acaba sendo o único player listado, etc. Eu queria entender, na parte da infraestrutura, como que vocês estão hoje, como vocês vão para o futuro. Depois eu também queria abordar a questão do petróleo, né? Acho que você abordou pontos muito importantes. Hoje, vários players nos últimos 2, 3 anos vieram para a Bolsa para investir em Campos Maduro, 3R, PetroRio, PetroRecôncavo. São players que têm sido muito rentáveis. Depois também quero entender um pouco sobre como a Azevedo vai se posicionar. Vamos falar da infraestrutura. Então, nós atingimos um backlog de cerca de R$1 bilhão, um pouco mais de R$1 bilhão no meio de 2022. E essa meta era uma meta que deveria ter sido atingida, segundo o nosso plano, esse ano. Isso terminou aumentando a necessidade de capital de giro da companhia e fazendo com que dificultasse ainda mais o ano de 2022. Exatamente por isso a gente teve que enfrentar o pagamento das linhas de crédito com juros mais altos, que a gente não podia antecipar liquidação de nenhuma delas e tudo mais. Então, qual é o plano da companhia para os próximos anos? Manter um backlog deste tamanho. R$1 bilhão de backlog garante uma receita anual de cerca de 600, 700 milhões de reais. Isso permite que a gente consiga aproveitar as melhores oportunidades do nosso pipeline. Então, a gente não abre o pipeline, não abre aceita, né, qualquer projeto, qualquer oportunidade. A gente consegue melhorar as nossas margens e escolher projetos que tenham pelo menos um fluxo de caixa neutro, ou seja, tem uma necessidade de capital de giro nula ou muito baixa. Então, para poder a gente fazer essa curva ABC no pipeline e escolher os melhores projetos, a gente não pode ter um plano de crescimento de progressão geométrica do backlog. Então, nosso plano é aproveitar essa fase em que existe uma demanda muito grande pelos serviços da empreiteira, né, da Azevedo Infraestrutura, e garantir um turnover no mesmo tamanho, mas garantir um turnover do backlog com mais qualidade, com mais rentabilidade. Já para a Reftus, o projeto é crescer a Reftus. A Reftus tem um mercado muito maior de oportunidades, principalmente, como eu mencionei, na parte de descomissionamento. Ao longo dos últimos anos, a Reftus ela fez parcerias estratégicas com players internacionais que detêm tecnologia para o descomissionamento das plataformas de petróleo offshore. Então, ela está preparadíssima para essa fase de descomissionamento que vai começar. E a própria prestação de serviços de oil servicing, que é o que a Reftus faz, é um mercado muito promissor. Não só aqui. Eu estive no Summit, que foi promovido pelo BTG, com a missão da Arábia Saudita, né, alguns meses atrás, e um dos setores que eles mais querem levar para a Arábia Saudita é o setor de oil servicing brasileiro, porque é um setor muito competente e existe uma demanda muito grande lá. Então, a Reftus ela não tem só grandes oportunidades aqui no Brasil, e ela não está olhando só para grandes oportunidades aqui no Brasil. Então, o futuro, o que a gente espera para a companhia é exatamente que a empresa de engenharia ela preserve esse tamanho de backlog, mas renove ele cada vez com mais qualidade e se torne assim mais geradora de caixa. E a Reftus, uma vez que 2022 finalmente ficou para trás e os últimos resultados negativos
pelos ajustes de balanço do endividamento que a companhia teve em 2022 estão sendo deixados para trás também, que ela comece agora a registrar resultados positivos daqui para frente e ela se torne uma grande geradora de caixa também. Eu acho que abordou bem os temas. Acaba que, às vezes, o investidor não entende que, muitas vezes, que para crescer receita você precisa ter o capital de giro, né? E recebe depois. Então, tem um pouco esse gargalo, mas a companhia acabou um backlog muito... E até cresceu bem rápido, né? Se for Muito pensar rápido. Muito rápido, exatamente por causa dessa demanda muito grande. E tem um negócio interessante para comentar para o investidor, que é a questão do ciclo econômico. Explicar o ciclo econômico é muito importante, porque qualquer empreiteira ela tem ciclos econômicos de 36 meses. Ela tem 18 meses de conquista do cliente, conquista do projeto, negociação de orçamento, execução do projeto, até que aquele pipeline vira um backlog, um contrato assinado, e aí ela tem a mobilização da obra, a execução da obra e a desmobilização da obra, que são mais 18 meses, em média. Então, em média, 36 meses para um ciclo econômico. A Azevedo, na mão da Rocket, ela está a exato um ciclo econômico, do seu primeiro ciclo econômico operacional. Só que qual é o grande diferencial deste ciclo econômico? Ele foi um ciclo de ramp-up, de retomada. Ela estava no zero em 2019, em janeiro de 2020. Então, ele não é um ciclo perfeito, porque não existiu ainda a otimização do que a gente chama de voo de cruzeiro. A empresa ela passou os primeiros, talvez, 2 anos dela ainda atingindo uma velocidade de cruzeiro. Ou seja, 2023 é o primeiro ano, efetivamente, de um ciclo econômico completo, operacional, ativo, em cruzeiro. Então, o investidor ele precisa entender esse conceito e pensar que tudo em infraestrutura é calculado em anos. Não é calculado, talvez até em décadas, mas não em meses ou em dias. Então, uma empresa que conseguiu estar nesse setor, que é um setor de longo prazo, fugir de uma recuperação judicial e extrajudicial, não passar nem perto dela, fazer uma reestruturação completa em 3 anos e apresentar o lucro, pelo menos um lucro trimestral, no final do primeiro ciclo econômico, que é um ramp-up, isso são indícios muito grandes de que a empresa realmente está fazendo tudo certo. Gabriel, uma dúvida ainda sobre a questão de infraestrutura. Quem são os clientes da Azevedo? Acho que é interessante que a gente está falando de grandes clientes, né? Sim. Pessoas que fazem conta, pessoas que são muito boas, muito respeitadas Sim. e, obviamente, escolhem a melhor empresa, né? Exato. Não só em termos de custo, né? O preço mais barato, mas também aquela que tem a capacidade técnica e não vai dar problema. Como eu acho que a gente acompanha a infra aqui há mais tempo sabe que nada pior do que você contratar e acabar que não poder contar com um serviço, porque são obras que são de grandes montas, né? A gente falou de um backlog de R$1 bilhão, não é troco de pinga, né? Correto. Não, os nossos clientes são, por exemplo, aqui, Comgás, Sabesp, Vale, Petrobras, são grandes clientes, né? Geradoras de energia também. Vamos falar sobre a parte de petróleo, que eu acho que é algo que pode ser transformacional para a companhia. Com certeza. Acho que você explicou muito bem que a companhia foi uma das pioneiras do lado da Petrobras. Eu queria entender qual que é o planejamento de vocês para essa parte, como que está a visão de vocês para a questão de exploração, principalmente com o Brent nas máximas. Eu explico porque tem muita gente falando que eu sou doido, porque eu falei que a gente vai terminar o ano produzindo petróleo. Mas é um negócio super interessante. Acho que a tese se explica sozinha quando eu contar como ela nasceu. A Heftus também, veja aqui, olha que interessante. A gente está voltando para o petróleo, para a produção de petróleo, na Azevedo, que foi a pioneira, mas não por causa da Azevedo, e sim por causa da Heftus. Ela tem no seu escopo operacional a prestação de serviço ampla de oil service. E um dos escopos que ela presta serviço é o retrofit, ou projetos para ampliar a produtividade de postos de petróleo onshore ou offshore, tanto faz. E os micro e pequenos produtores de petróleo, eles têm, há alguns anos já, a obrigação de investir uma quantidade mínima de recursos ou para garantir a produção onshore ou para ampliar a produção onshore. E isso são compromissos assumidos junto à ANP. O que aconteceu
em 2022 ou 2023. Com os juros muito altos, o financiamento para o investimento nesse tipo de capex terminou ficando proibitivo. E como micro e pequenos produtores eles têm pouca massa crítica para se financiar fora do Brasil, isso terminou dificultando os investimentos que eles tinham se comprometido a fazer junto à ANP. Eles começaram a procurar a Reftos e a propor uma parceria com a Reftos. Falou o seguinte: olha, você usa o seu capital de giro, usa a sua tecnologia, você faz a retrofitagem do poço, ou você investe capital próprio para aumentar a produtividade do poço e a gente faz um contrato de partilha. Enquanto você não se pagar de volta todo o petróleo que produzir é seu, depois que você se pagar de volta, a gente partilha o upside, o incremento da produção daquele poço. Quando isso começou a aparecer no pipeline da Reftos recorrentemente, isso chamou a atenção do Conselho de Administração e a gente começou a pensar, poxa vida, por que não voltar a ser um produtor? E a gente refundou a Azevedo Petróleo com a finalidade de destacar da Reftos todo esse pipeline de oportunidades para retrofit e para ampliação de produtividade de poços onshore. Existe também uma oportunidade que é muito grande, que é a perfuração de poços novos. Mas, diferentemente da década de 80, quando a Azevedo fez a perfuração de poços novos, que era tudo uma grande descoberta, ninguém sabia se existia petróleo no Brasil, esses poços novos serão perfurados em campos maduros, em áreas produtivas maduras. Eles pertencem a maciços geológicos onde já existe a comprovação de petróleo e eles são vizinhos de campos que já são produtores, já são maduros. Então, não existe, o risco ele é mitigado enormemente. E já sabe que tem petróleo lá, né? Exatamente. Existe uma oportunidade muito grande aí. Então, por que a gente tem certeza, tem uma convicção muito grande que a gente vai conseguir produzir petróleo esse ano? Porque a gente assinou com a Petróleo um memorando de entendimento, estamos em fase de due diligence, mas existem outras empresas como a Petróleo que também estão em vias aí de assinar outros memorandos de entendimento conosco. A nossa ideia é criar um pipeline dentro da vinha da Reftos, mas agora dentro da Azevedo Petróleo, explorar todas as oportunidades, firmar contratos de parceria, eventualmente com opção de compra do campo, mas não necessariamente, simplesmente firmar o contrato de parceria e passar a investir no aumento, no incremento da produção desses poços de petróleo e começar a ter para si uma produção efetiva de poços de petróleo, de barris de petróleo antes do final do ano, por meio de aquisição, naturalmente, mas aquisição de empresas que estão operacionalmente funcionando. Existe ainda a possibilidade de negociar uma opção de compra em cima desses campos de petróleo e isso só incrementa o Grupo Azevedo como um todo. E o mais interessante é que, diferentemente de qualquer outra junior oil, como a Azevedo ela tem embaixo dela, ou irmã dela, né, porque no caso a Petróleo ela está no mesmo nível hierárquico societário do que a Reftos, mas ela tem a Reftos no grupo. E isso cria uma sinergia muito grande, por quê? Porque na hora em que a gente adquire um poço maduro, a gente adquire automaticamente uma opção para descomissionar aquele poço maduro dentro da Reftos. Sim, é como se a companhia fosse verticalizada, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o mais interessante desse processo de expansão da companhia é como que uma aquisição lá atrás da Reftos possibilitou a companhia expandir em algo que não estava no horizonte do mercado e talvez era algo mais remoto, mesmo até para os executivos, né? Exatamente. É o que a gente chama de uma opcionalidade positiva. Exatamente, perfeito. Não, eu acho que a gente conseguiu abordar os principais temas sobre Azevedo Travassos, né? A companhia passou por um turnaround até bem curto, né? O Gabriel, que é de recuperação judicial, sabe que, em geral, as recuperações judiciais são muito longas, principalmente de uma companhia do tamanho da Azevedo, da história da Azevedo, né? Conseguiu passar rápido, né? Nem precisou ter a recuperação judicial, conseguiu fazer tudo isso, esse processo fora, o que demonstra a competência dos executivos também. A própria expansão do backlog muito rápida, acho que teve uma vantagem, digamos assim, de não ter uma competição, não encontrar resistência de competição. Os grandes players acabaram
ou se tornando muito menores ou parando de operar, né? E do lado do petróleo, eu acho que é uma grande, uma excelente avenida de crescimento para a companhia. A companhia é uma companhia em franco crescimento, né, Gabriel? Exato, é assim. Então, acho que é isso. Acho que a gente abordou os principais temas. Quero agradecer a presença do Gabriel aqui. É sempre um enorme prazer falar sobre a companhia, falar sobre a história, falar sobre o futuro. Aqui na Suno, a gente bate muito na tecla de democratizar o acesso a informações sobre a companhia, informação sobre a empresa, para que mitigue aquela ideia de que a Bolsa é um cassino ou algo nesse sentido. A Bolsa é composta por pessoas e empresas, né? Pessoas como o Gabriel estão tocando a empresa, que participam da economia real, que fazem a economia girar, né? Então é sempre muito bom ter essa oportunidade e também ter a oportunidade de passar para o nosso público, para o investidor que está procurando empresa, que quer conhecer mais sobre a Azevedo Travassos, ou até para quem já investe e quer saber mais sobre a companhia. Então, Gabriel, agradeço a presença aqui e espero vê-lo novamente para continuar ouvindo sobre os resultados da Azevedo Travassos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer falar sobre a companhia, principalmente com vocês. Vocês foram a primeira casa de research que acompanhou o desenvolvimento do projeto. Ainda em 2021, vocês soltaram um relatório muito legal sobre a companhia. E engraçado, que é interessante comentar, só para finalizar, que naquele relatório a gente mencionou muita coisa que nós prevíamos fazer ao longo dos anos, e é interessante ver como aquilo foi efetivamente executado. Então, eu fico feliz de estar aqui de novo conversando com vocês e estou à disposição para quem quiser se interessar, aprofundar, tirar dúvidas sobre a tese. Eu e o RI da companhia estamos sempre à disposição. Perfeito, pessoal. Então, se você quer saber mais sobre a Azevedo Travassos, eu vou colocar aqui na descrição o link do RI. Então, Relações com Investidores, dá para entrar em contato lá, tem o link, fale conosco, tem os resultados, os fatos relevantes, tem muito conteúdo lá. Se gostou desse vídeo, dá o like, deixe seu comentário. É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço, até mais.